Estamos aqui no Combracan, o primeiro Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal. Eu sou Priscila Dropa, sou farmacêutica e bioquímica como minha primeira formação, sou advogada, tenho formação em saúde pública, atuo hoje com direito à saúde e tenho um escritório nichado na área de direito e cannabis aqui em Santa Catarina, mas com atuação no Brasil inteiro. Gostaria de agradecer o convite para fazer parte desse seleto grupo de palestrantes aqui do Combracan. Sei que cada um tem uma participação especial com esse processo da cannabis medicinal no Brasil e espero poder contribuir com a minha experiência, com a minha expertise na área. E antes de iniciar a minha palestra sobre os aspectos, as possibilidades de acesso ao tratamento, eu gostaria de fazer uma breve explicação de como me fez atuar, o que me fez atuar nesse mercado de cannabis como farmacêutica, porque eu ainda atuo como farmacêutica e advogada na área da saúde, em específico na área de direito canábico, que a grande propulsora, digamos assim, meu grande propósito de atuar nesse mercado promissor é porque eu tenho uma filha que utiliza o óleo, uma filha do espectro autista, então eu me considero uma mãe canábica e pude ver na prática os benefícios desse óleo, do uso medicinal desse óleo no tratamento para as comorbidades dela, e a partir dessa situação me fez me aprofundar cada vez mais no mercado de cannabis, no tratamento com cannabis medicinal, e hoje estou aqui podendo contribuir um pouco sobre esses aspectos do acesso ao tratamento de cannabis medicinal. Terá o outro advogado que irá trazer os aspectos de forma mais aprofundada. Eu vou trazer aqui só um levantamento do que é os aspectos regulatórios, porque não tem como eu falar sobre acesso do tratamento com cannabis medicinal sem trazer o apanhado histórico, como vem se regulamentando a cannabis medicinal no país. Vamos começar aqui com o primeiro slide. Então, as possibilidades de acesso com cannabis medicinal, como eu mencionei anteriormente, não tem como eu trazer essas possibilidades sem conhecermos de fato como está sendo regulado, como é hoje regulado o tratamento com cannabis medicinal no país. Então, de forma breve, eu fiz uma linha do tempo para ser mais didático, para entender como iniciou esse processo regulatório e como se está hoje, como é possível hoje ter acesso ao tratamento com canabidiol. Muitos ainda desconhecem que esse tratamento ele é legal no Brasil, muitos acreditam que somente de forma judicial que é possível ter acesso, mas eu trago aqui que não faz muito tempo, mas quase 10 anos, o processo de regulamentação vem acontecendo no país de uma forma um pouco lenta, atropelada, mas ela vem de fato ocorrendo, e aqui eu quero ressaltar que esse movimento regulatório no Brasil ocorreu por conta de mães canábicas, como eu costumo mencionar, que mães que tinham filhos, que possuíam filhos que tinham convulsões refratárias e que buscavam alternativa para o tratamento de seus filhos que não havia no país e descobriram que a cannabis medicinal estava sendo utilizada fora e começaram a traficar esse óleo para o país porque não conseguiam fazer importação via Anvisa porque tinham negativas, Então, o que forçou a regulamentação hoje no país, no Brasil, se hoje a gente consegue ter um fácil acesso ao óleo, vem por essa provocação lá de 2013, com as mães canábicas, para fazer com que esse acesso fosse autorizado e legal. Então, em 2014, teve a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina, que verificou, em diversas reuniões e audiências do Conselho Federal, verificou o uso refratário para cannabis medicinal, que significa o quê? Refratário, uso compassivo, na verdade, não é o uso refratário, uso compassivo para epilepsias refratárias. Então, epilepsias de difícil controle, que não se controlavam mais com as medicações alopáticas tradicionais, verificou-se que com cannabis medicinal havia essa possibilidade de controle e justificou o uso compassivo. Então, o Conselho Federal de Medicina, com essa resolução 21113, trouxe essa questão do uso compassivo, e aí permitiu somente a questão de neurologistas, neurocirurgiões, a prescreverem para esse tipo de situação, que eram as epilepsias refratárias,
e para o uso compassivo. Mas reforço que antes dessa resolução não havia nenhum posicionamento do Conselho Federal de Medicina. E logo na sequência, essas mães, como não conseguiam importar o óleo via Anvisa, tiveram que judicializar, né, provocar o judiciário e ter uma decisão judicial para poder fazer com que esse óleo entrasse no país de forma legal e não ter mais que traficar esse óleo para poder fornecer para os seus filhos. Isso foi em 2014 e em 2015 a Anvisa, né, diante de diversas provocações, foram feitas com audiências públicas, com as mães em Brasília, toda a provocação no judiciário, a Anvisa edita a RDC 17 de 2015, que começou a autorizar a importação, mas de forma excepcional. Né? Então, lá nessa RDC, traz algumas características de como era possível a importação nesse ano, de 2015, mas um caráter excepcional. Foi um grande avanço, porque até então não havia possibilidade nenhuma administrativa, somente judicialmente. Então, verifica-se que começou a ter um avanço regulatório, mas mediante uma provocação do judiciário e da sociedade civil, principalmente das mães canábicas, né? No ano de 2019, depois de um tempo, tiveram outras resoluções nesse meio tempo, mas como aqui eu vou trazer só as mais relevantes, digamos assim, as mais importantes para esse cenário de uma forma geral. Acredito que a outra colega vai trazer de forma mais aprofundada as outras resoluções. Em 2019, tivemos a RDC 327, que eu costumo dizer que é a lei, né, mãe da cannabis medicinal hoje no Brasil, porque essa portaria da Anvisa, ela traz hoje, ela revolucionou para a época, quando ela foi editada em dezembro de 2019, ela regulamentou diversas situações da cannabis medicinal no país. Ela regulamentou a comercialização do óleo no país, como é que se daria, a fabricação, né, a fabricação e importação do óleo no país. Então, a 327, ela englobou, e a questão da importação também sanitária, as autorizações sanitárias, né? Então, essa 327, ela trouxe, de uma forma geral, tudo o que vinha sendo feito no país, mas sem regulamentação. Então, ela resolveu, após algumas audiências, algumas reuniões, a Anvisa trouxe, editou a 327, uma RDC importante para o mercado de cannabis e para o tratamento de cannabis medicinal no país. E de lá até então, depois da 327, a Anvisa editou outras resoluções de diretoria do colegiado, outras RDCs, né, que tiveram também seu papel muito importante na questão de regulamentação do tratamento com cannabis no país. No ano seguinte, 2020, tivemos em março a primeira autorização sanitária numa marca, uma indústria brasileira, a Prate Dona Dulce, pôde conseguir autorização sanitária para comercializar o seu produto nas farmácias e drogarias, algo que estava já descrito na 327, e em março de 2020, essa indústria conseguiu essa autorização sanitária, ou seja, uma autorização, não um registro de medicamento, pois essa empresa tem agora um prazo de 5 anos para promover esse registro, né, de seguir todos os critérios de todo e qualquer medicamento para entrar no país precisa ter. Então, isso foi uma grande revolução, olhando para trás, vendo como era difícil o acesso do óleo, era difícil para importar, não se imaginava que seria possível ter um óleo já nas farmácias para comprar, e foi o que aconteceu no ano de 2020. Aí, na sequência, a Anvisa edita a RDC 325, na qual ela melhora a RDC 17, digamos assim, porque ela amplia os casos de importação dos óleos, né, de cannabis medicinal, porque até então era de caráter excepcional. Então, com a 335 de 2020, foi possível amplificar essa importação dos pacientes. Né, destaco que a importação é de pessoa física, né, não empresa. Então, pessoa física importando o óleo direto para a casa do paciente. Essa 335, depois ela foi alterada com alguns artigos pela RDC 570 de 2021, que possibilitou uma automatização dessa autorização sanitária, porque antes, com a 335, quando se solicitava uma autorização para importação do óleo, havia um tempo de 10 dias úteis ou mais, então era muito moroso. E com as 570, ela possibilitou uma agilidade, uma automatização nesse processo de autorização sanitária para importar o óleo.
Então, teve um melhoramento, digamos assim, da 335 para 570. E no ano seguinte, vem a RDC 660, como ela é conhecida hoje no mercado de cannabis. Eu digo que foi um boom, porque inúmeras empresas entraram no mercado para fazer essa importação, para disponibilizar esses produtos no mercado brasileiro, pela via importação 660. Facilitou bastante a questão das burocracias que eram exigidas nas RDCs anteriores. Antes, pacientes tinham que juntar laudos, e hoje somente uma prescrição médica, né, com um produto ali, e cadastrar o produto no site da Anvisa, a autorização sai automática na hora e encaminha para a empresa e o produto chega na sua casa. Então, houve de 2020 até 2022, o processo de autorização para importação ocorreu de uma forma muito mais automática e menos burocrática, facilitando bastante o acesso de quem deseja importar o óleo. E também, com isso, muitas empresas começaram a disponibilizar os seus produtos pela 660 no país. Hoje, se entrar no site da Anvisa, existe mais de 200 produtos disponíveis, né, com diversas posologias, formas farmacêuticas para fazer a importação. Coisa que, se for pensar, em 2014 não se vislumbrava essa possibilidade. E em 2023, né, estamos em 2023, diante de uma atualização da 327, porque lá em 2019 foi previsto que após 3 anos haveria uma revisão da 327 e se daria uma nova RDC. Então, estamos numa expectativa quanto a como a Anvisa irá se posicionar com essa nova RDC. Tiveram reuniões públicas, todos puderam contribuir, pessoas físicas, jurídicas, médicos. Então, aguardamos algumas modificações positivas, porque a Anvisa mesmo já mencionou em diversos eventos que houve uma maturidade, né? De 2019 para cá, o mercado amadureceu bastante no tratamento com cannabis. Entendo que lá em 2019 a Anvisa teve um receio na regulamentação de liberar algumas situações, com medo de como que o mercado iria se portar. E de lá até então, hoje já se sabe como ele vem se portando, como ele cresceu de forma exponencial. Os números de importação cresceram mais de 150% nos últimos 6 meses. Então, a Anvisa hoje ela tem mais maturidade para trazer o que de fato é importante para o mercado hoje de cannabis medicinal, tratamento, e estamos nessa expectativa de como será os próximos anos, né, com a nova RDC. Então, fazendo esse apanhado geral do retrospecto histórico, porque não tem como eu trazer as possibilidades de acesso sem eu mencionar o que existe hoje de lei, digamos assim, né? O que rege hoje no mercado de regulamentação. E para falar do acesso, existe hoje basicamente 5 formas de acesso ao tratamento com cannabis medicinal. A primeira é comprar em farmácias e drogarias, né? Hoje já existem mais de 20 produtos autorizados pela Anvisa para serem vendidos nas farmácias comerciais, de diversas marcas importadas e brasileiras. Para comprar esses medicamentos é preciso de prescrição médica, depois eu vou trazer com detalhes. A outra via de acesso é a importação pela 660, que é a qual eu acabei de mencionar, o processo de importação, na qual o paciente solicita o óleo, né, para representante da empresa, o óleo chega diretamente na sua casa. O óleo não é armazenado no Brasil em distribuidoras, ele vem direto do país de origem. Outra via de acesso são as associações, que vêm crescendo de forma exponencial no país também. Todo o Brasil tem uma associação. O habeas corpus para o autocultivo, também é uma outra possibilidade de acesso, e as judicializações, né? Vem cada dia crescendo, principalmente na área de direito à saúde. As demandas judiciais do direito à saúde estão crescendo cada vez mais, por conta de paciente não ter acesso a esse óleo no SUS, acabam que judicializam para poder ter acesso e ter o direito à saúde. Então, eu vou começar com a primeira via de acesso, que são nas farmácias e drogarias. Para comprar hoje o óleo nas farmácias e drogarias, é necessário uma prescrição médica. Ressalto que a 327 ressaltou isso. O tratamento de cannabis medicinal no país, no Brasil hoje, é somente com prescrição médica e para o uso medicinal. Em nenhum momento se menciona o uso recreativo. Então, o tratamento com cannabis hoje no país tem que ser com prescrição médica, né, com um profissional habilitado, né, como menciona na 327. Então, para comprar o óleo de cannabis medicinal,
ele segue as regras de medicamentos de controle especial, a portaria 344 de 98. Então, medicamentos de controle especial precisam de receitas de controle especiais. Então, no caso de farmácias e drogarias, a receita azul para um óleo que tem até 0,2% de THC e receita amarela para o óleo que tem na sua composição THC acima de 0,2%. Então, ressalto que nesse acesso aqui, o que dificulta mais é o valor, né? Nós sabemos hoje que o valor é a grande barreira hoje no acesso aos pacientes que querem, que desejam tratar as suas patologias com cannabis medicinal, é o valor do óleo, né? Então, os valores hoje praticados na farmácia são ainda muito elevados, né? Dificultando o acesso dos pacientes. A segunda forma de acesso é a importação pela 660, como eu mencionei lá na linha do tempo. Então, a 660 estabelece como devem ser os critérios de importação desse produto até a sua casa, e ela ressalta que é por pessoa física, né, para seu uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado. A 660 não traz a questão da figura médica, né, diz profissional legalmente habilitado, e necessita, claro, de autorização da Anvisa. Então, o procedimento é aquele que eu mencionei, com uma prescrição médica e autorização sanitária da Anvisa para importação, né? A autorização para importação, você consegue ter acesso ao óleo, o óleo chega do país de origem diretamente na sua casa. A terceira via de acesso ao óleo de cannabis medicinal são as associações. Hoje, vemos inúmeras associações crescendo no país. Não sei mensurar hoje, de fato, o número exato de associações. Existem aquelas já que estão legalmente autorizadas, que possuem já liminares ou o trânsito julgado, já tem sentença que autorizam o seu funcionamento, e tem aquelas que ainda estão em busca disso, ou ainda que estão em desenvolvimento para criar uma associação e ajudar mais pacientes. A associação ela cresceu com o intuito de ampliar o acesso para as pessoas familiares, pacientes que precisam do tratamento com óleo de cannabis, mas não têm condições de arcar com os valores da importação e muitas vezes o valor com as consultas médicas, né? Então, temos aqui exemplos bem conhecidos, que foi a Abrace, né? A Abrace hoje tem um número bem expressivo de associados e um número de pacientes que utilizam o óleo dessa associação, que possui autorização judicial, então ela funciona de forma legal, segue todos os critérios exigidos pela Anvisa, de boas práticas, todas as certificações, então a Abrace vem crescendo cada vez mais. Na sequência, temos a APEP, também uma outra associação conhecida, legal também, que possui liminar, né, possui decisão judicial que autoriza o trabalho da APEP. E temos recentemente a Santa Cannabis, aqui em Santa Catarina, que recebeu agora, no último mês de fevereiro, uma decisão, né, uma sentença que autoriza também o cultivo e a disponibilização do tratamento de óleo de cannabis para os seus associados. E, claro, existem inúmeras outras, mas é importante ressaltar o associativismo no país, porque, querendo ou não, ele favorece a ampliação do acesso ao tratamento com cannabis, porque como não há a disponibilização do óleo no SUS, e nós sabemos que o valor do dólar, o valor de importação, não favorece a grande maioria dos pacientes. Então, a associação tem sido uma grande abertura para essa amplitude de acesso dos pacientes com tratamento de cannabis medicinal e sua grande importância. O trabalho que essas associações fazem hoje no país, ela possibilitou um amadurecimento também na parte regulatória e um entendimento de como o mercado hoje tem funcionado e possibilitado que mais patologias pudessem ser analisadas. A questão da medicina baseada em evidência se menciona muito sobre isso, porque até então se tinha bastante conhecimento com as epilepsias refratárias, né? E hoje já sabemos as inúmeras patologias que podem ser tratadas com a cannabis medicinal e verifica-se isso na prática, né? E hoje a associação ela ajuda pacientes de todas as idades e todas as patologias e faz um trabalho exemplar realmente e é válido trazer aqui como uma via, uma possibilidade de acesso
expressivo hoje no país e que só vem crescendo. O associativismo voltou de uma forma muito forte e no mercado de cannabis, uma via muito essencial para o amadurecimento do tratamento com cannabis medicinal no país. A quarta forma de acesso do óleo tem sido mencionado nas mídias com muita frequência ultimamente, é o habeas corpus preventivo, o autocultivo da cannabis medicinal para fins medicinal. Então, o que significa? Muitos me questionam esse habeas corpus e como que funciona, né? O habeas corpus nós chamamos no direito como um remédio constitucional. Então, quando existe uma ameaça de tolir o seu direito, a sua liberdade de locomoção, existe esse remédio constitucional para resguardar esse direito fundamental, que é o direito e a liberdade de locomoção. E aqui, no caso do habeas corpus preventivo, ele está previsto, né, como eu trouxe aqui no artigo 660, no parágrafo 4º do Código Penal, e onde determina que o impetrante, né, a pessoa que impetra o habeas corpus, ela será concedida uma espécie de salvo-conduto. Isso significa que o paciente poderá cultivar a cannabis para uso medicinal, ainda que não exista regulamentação de seu cultivo no Brasil. Então, seria uma autorização para eu cultivar, uma autorização judicial para eu cultivar a planta, extrair o óleo na minha casa, na minha propriedade privada, para o uso pessoal, né? A cannabis medicinal para o uso pessoal. E esses remédios constitucionais, como nós chamamos, esses habeas corpus, só vem crescendo no país. Em diversos tribunais temos jurisprudências favoráveis. Se estima que existem mais de 2.500 processos com liminares favoráveis nesse sentido. Não é algo que começou recente, existem, sim, inúmeros processos que têm dado deferimento no sentido do autocultivo para cannabis medicinal. E como é que se faz para ingressar com um habeas corpus para requerer esse direito? Então, para impetrar um habeas corpus para solicitar o autocultivo de cannabis, é necessário, como todo o uso de cannabis medicinal no país, é necessário uma prescrição médica. Então, ressalto que muitos me procuram de cultivar a cannabis para fins recreativos. E isso não existe no país. O habeas corpus que hoje existem jurisprudências favoráveis em relação a cannabis, ao autocultivo de cannabis, é para finalidade medicinal. Então, essa questão de recreativo não é a pauta atual no nosso país para regulamentação. Está brigando hoje, brigamos muito pela questão medicinal, poder ter o cultivo para uso medicinal, para fins de pesquisa, mas recreativo não é a pauta do momento. Então, é necessário ter uma prescrição médica e um laudo médico robusto. Eu sempre digo robusto porque não basta simplesmente colocar um CID e mencionar a patologia que o paciente tem. Tem que trazer um laudo médico bem elaborado, com todo o histórico clínico do paciente, todo o prontuário, o que o paciente já utilizou de medicamentos, de tratamentos convencionais e que não tiveram resposta, mas que tiveram uma boa melhoria com o uso de cannabis. Então, é um documento essencial para o êxito do habeas corpus. E, claro, a autorização sanitária da Anvisa, é preciso ter esse documento, porque justifica que aquele tratamento ele é autorizado pelo órgão máximo da vigilância sanitária, que é a Anvisa. A pessoa que vai impetrar um habeas corpus, ela tem que entender como que ela vai cultivar e como que ela vai extrair esse óleo, porque não adianta eu cultivar uma planta que tem diversas particularidades, também não saber extrair, de que forma extrair, conservar. Então, é preciso provar para o juiz que foi realizado um curso de cultivo de extração e que tem habilidades para tais finalidades. Então, é essencial esse documento quando se pretende impetrar um habeas corpus. Comprovar, essencialmente, a questão financeira, a incapacidade financeira de arcar com óleo importado ou o óleo que é vendido na farmácia. Sabemos que os frascos variam em torno de 500 a 2 mil reais. Então, trazer a sua incapacidade financeira de manter o tratamento com os óleos importados ou os óleos comprados em farmácia. E trazer o orçamento, né? Trazer a dificuldade que existe, a matemática, né? Entre comprar o óleo e produzir o seu óleo em casa. Então, isso é muito relevante aos olhos do juiz, trazer que eu gostaria de fabricar o meu próprio óleo, que me traz os benefícios,
diante da minha situação financeira que inviabiliza o tratamento com cannabis. E, claro, para impetrar o mandado de segurança, é necessário uma assessoria jurídica especializada que entenda do mercado de cannabis, que saiba como os diversos tribunais estão entendendo a questão. Há ainda uma falta de hegemonia, digamos assim, entre os tribunais. Não é algo pacífico, como costumamos dizer, existem divergências de decisões, às vezes até no mesmo tribunal. Então, a necessidade de se ter um advogado especialista nessa área é extremamente importante para ter êxito no pedido de habeas corpus para o autocultivo de cannabis medicinal. É uma outra via, é uma via mais tortuosa, não digo tortuosa, mas mais dificultosa diante dos documentos, enfim, o habeas corpus demora muitas vezes até ser concedido, então todo esse tempo o paciente, às vezes, se não está já cultivando seu óleo, acaba que fica sem o tratamento. O que ocorre muitas vezes é que o paciente já começa a cultivar, produz o seu óleo, vê o benefício e solicita o habeas corpus para proteger, para que ele não seja preso em flagrante, porque corre-se o risco, né, de produzir o seu óleo em casa e ser denunciado e a polícia acabar enquadrando na questão da lei de drogas e em preso. Então, isso ocorre bastante, por isso que o habeas corpus ele é preventivo, né? Então, o salvo-conduto é me autorizar de forma preventiva para que eu possa produzir esse meu óleo sem correr o risco de uma prisão em flagrante. E a quinta via de acesso ao tratamento, que é a via judicial, que é aquela que iniciou lá em 2014, 2013, 2014, mas que ainda persiste porque o legislativo, existe hoje uma grande morosidade, uma dificuldade de legislar alguns aspectos importantes no mercado de cannabis. E quando não há essa regulamentação, se provoca o judiciário para forçar uma certa regulamentação para aquele caso em específico. E é o que eu tenho ocorrido no país e foi o que ocorreu lá em 2014. Então, hoje, a maioria das pessoas não tem condições de comprar o óleo na farmácia, tampouco importar, e também tem dificuldade com a questão de produzir o seu próprio óleo, porque não é algo fácil de se produzir, de se cultivar, e acaba que barra nessa questão. Então, hoje, como o direito à saúde é algo fundamental constitucional, muitos pacientes judicializam o seu requerimento contra planos de saúde e Sistema Único de Saúde. E tem ocorrido diversas decisões favoráveis nesse sentido, obrigando que os planos de saúde forneçam óleo para o seu beneficiário, né? E o SUS também. Tivemos agora, recentemente, uma decisão do STJ que reforça a questão do canabidiol no SUS, mesmo que não seja registrado ainda no país, que não haja né, que não tenha uma aprovação na Conitec, que é um órgão que bastante importante para o Ministério da Saúde, no qual ele regulamenta de forma técnica alguns produtos que irão entrar no SUS. Então, mesmo que a Conitec não tenha aprovado o canabidiol ainda de forma ampla para diversas patologias, tem se entendido no judiciário que sim, que o SUS deve fornecer o óleo e que a autorização da Anvisa hoje, que é recebida, tem uma certa equivalência ao registro, né, no órgão sanitário, então não é barreira para se exigir o óleo no SUS, tampouco no plano de saúde. Então, é uma via que vem crescendo para forçar que, de alguma forma, simplifique o acesso. Então, para ingressar com uma judicialização hoje do SUS, necessariamente comprovar a dificuldade financeira, né, a impossibilidade de arcar com esse tratamento, que ele é caro, ter uma prescrição médica, uma autorização da Anvisa, né, solicitar a autorização da Anvisa, e o mais importante, a negativa. Precisa que eu, com a prescrição médica, eu vá até um posto de saúde ou uma Secretaria de Estado de Saúde e solicite esse medicamento, né, o canabidiol, e eu tenho uma negativa de que esse produto não está padronizado no SUS, e com essa negativa eu levo até um advogado, ou uma defensoria pública, ou um Ministério Público, e judicializo o meu pedido de tratamento de cannabis medicinal pelo SUS, né? De forma a manter, a resguardar o meu direito à saúde, que é algo que está constitucionalmente garantido. E outra via é plano de saúde, para aquele paciente que tem um plano de saúde
e que ele não fornece esse tratamento com cannabis, alegando que não está no rol da ANS, não existe registro no país, toda aquela situação, como mencionei anteriormente, mas já tem entendimento que sim, que é dever do plano de saúde arcar com o tratamento de cannabis medicinal, mesmo que ele não esteja no rol da ANS e que não tenha registro de medicamento. Então, é uma outra via que se deve buscar judicialmente, com intermédio de advogado ou defensoria pública, Ministério Público. É uma via que tem crescido bastante a judicialização, tem os seus caráteres negativos para a questão no SUS, principalmente, né, o aumento da judicialização do acesso à saúde, mas é inevitável quando se tem um direito constitucional garantido, né, que todos têm direito à saúde, e como esse tratamento não está padronizado no SUS, não existe uma outra via de se resguardar esse direito, senão provocando o judiciário. Então, eu considero como uma via bem importante também no país, e foi por essa via que inicializou, lá em 2014, a garantir o acesso ao tratamento com cannabis pelo meio da judicialização. Na sequência, eu vou fazer uma breve consideração final. É importante trazer que o país vem amadurecendo em diversos aspectos, e um deles, muito importante, são os projetos de leis para incorporar a cannabis medicinal no SUS. Existem hoje projetos de leis municipais e projetos de leis estaduais. Inúmeros estados já aprovaram seus projetos de leis que se tornaram leis, assim como municípios. Existe hoje o município de Búzios, que já se é possível, na prática, conseguir o óleo de cannabis medicinal para autismo, e outros estados que estão nas vias de regulamentação. Então, são passos importantes que o país vem dando, diante do amadurecimento, né, do mercado e do tratamento com cannabis medicinal que vem acontecendo no país, e a dificuldade de acesso, porque não é mais viável a questão da judicialização. O Estado que eu digo, o Estado Brasil, precisa regulamentar de uma forma mais abrangente esse acesso e padronizar o uso do óleo no âmbito federal, e que todos os outros estados e Distrito Federal sigam a mesma regulamentação. Mas o que hoje vem ocorrendo no país são estados e municípios isoladamente provocando o seu sistema legislativo e criando projetos de leis, homologando leis para que esse acesso se amplie na sua região. É uma forma que vem crescendo, e acredito que uma lei federal, o Ministério da Saúde, a Conitec, daqui para frente, vão ter que de rediscutir essa questão e padronizar de fato, como é padronizar todos os outros medicamentos no país, de uma forma geral, né, que todos sigam uma mesma regulamentação. Mas é um movimento importante que tem acontecido, que demonstra, inclusive para os órgãos responsáveis, Ministério da Saúde, Anvisa, que existe essa necessidade de se padronizar o tratamento com cannabis medicinal dentro do SUS. Farmácias de manipulação, eu não mencionei antes para 327, mas sim, é uma grande via de acesso ao óleo, porque sabemos que farmácia de manipulação ela tem a possibilidade de criar formulações individualizadas, padronizadas para aquele paciente. É muito importante no tratamento de cannabis, porque sabemos que a titulação de fitoterápicos existe, é diferente comparado com um medicamento alopático, só que farmácias de manipulação pela RDC 327 ficaram de fora. A Anvisa, lá em 2019, quando regulamentou a comercialização do óleo de cannabis, deixou de fora as farmácias de manipulação. Então, hoje no país, uma grande via de acesso, que poderia ser uma grande via de acesso, está fora do mercado. E o que aconteceu que de lá para cá, de 2020 para cá, muitas farmácias de manipulação impetraram mandado de segurança para requerer esse direito de manipular o óleo, porque as leis que regem as suas atividades não as proíbe de fazer isso. E muitas conseguiram. Hoje, se estima que existe mais de 150 farmácias com liminar para manipular o óleo de cannabis medicinal. Mas, é claro, é uma liminar, caráter precário, e não existe uma regulamentação pela Anvisa. Então, se espera que agora, na próxima resolução, que vai substituir a 327, se possibilite as farmácias de manipulação, sem ter que judicializar,
que elas possam também entrar no mercado e que possam fornecer o óleo de forma individualizada, conforme o critério médico e para aquele paciente, então com doses individualizadas, personalizadas. E, claro, hoje já existe no mercado empresas que fornecem o insumo para esse mercado. Então, conforme vai ampliando o mercado, vai ampliando o acesso, os preços também vão diminuindo. Então, é uma nova possibilidade de acesso e acreditamos, claro, que com o tempo, nada imediato, os preços do óleo vão baixar, né? Claro que só vai realmente diminuir o custo quando o Brasil puder cultivar para essa finalidade científica e medicinal, quando o Brasil puder cultivar o seu próprio cannabis e fornecer para diversos setores, como a indústria e a farmácia de manipulação, como por exemplo. Porque hoje toda a matéria-prima, o insumo, vem de fora e acaba encarecendo muito o produto final. Então, é toda uma construção em cadeia que depende de regulamentação, projetos de lei que estão para ser aprovados e toda uma estrutura interligada que faz com que esse óleo hoje tenha um preço X e não Y. E acaba com que isso dificulta o acesso do paciente para poder iniciar e fazer a escolha com tratamento com cannabis medicinal. Então, eu trago aqui no final, como uma frase de fechamento, sobre essa análise das possibilidades de acesso ao tratamento de cannabis medicinal, é isso. Embora à disposição das prateleiras das farmácias, por meio de associações, importação ou judicialização, a cannabis medicinal ainda é um tratamento pouco acessível devido ao seu alto custo. Então, precisa ter um olhar mais abrangente e vislumbrar as outras possibilidades, regulamentar as outras possibilidades de acesso e realmente ampliar para que mais pacientes consigam, de fato, na prática, ir ao SUS, pegar o seu óleo, ou muitas vezes comprar, manipular o seu óleo num preço mais acessível, mais viável. Aqui é o meu último slide de agradecimento. Espero que eu tenha esclarecido aos pontos mais relevantes sobre o acesso de cannabis medicinal no país. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato. Eu deixei aqui o meu Instagram, que é o Cannabis in Law. É um canal que eu trago bastante informação jurídica e farmacológica do tratamento com cannabis. Me coloco à disposição. Tenho um escritório que pode auxiliar em diversas frentes hoje do mercado de cannabis. E contem comigo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais. Tchau, tchau.